Coloque a mão sobre a Bíblia e diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa manhã. Usa o teu servo para que a tua palavra ele possa ministrar, mas falando o que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu peço para que, por favor, você, na hora da palavra, é um momento em que Deus vai falar com você. Não converse, tá? Não converse. E veja até se o seu celular já está no silencioso, porque pode tocar aí e atrapalhar o momento da palavra. A não ser que você esteja lendo, né, a Bíblia online, a gente antigamente falava assim: desliga o celular para não atrapalhar o culto. Mas aí tem gente que lê a Bíblia online, né? Aí, mas pelo menos deixa no silencioso, tá certo? E lógico, né? Não é a hora de você atender telefone na hora da palavra. Não é hora de se levantar, de ir no banheiro, de beber água no momento da palavra. Isso é falta de educação. Deus está falando com você e você se levanta para fazer outra coisa. Quando a pessoa está doente, né? Quando a pessoa está doente ou tem algum tratamento, né? Está grávida, aí a gente entende, a gente compreende, lógico, né? Pode ficar à vontade mesmo, que é a casa do nosso Deus, do nosso Pai. Mas se dá para aguentar, aí já é outros 500. Se não dá para aguentar, então é uma necessidade, né, usar, mas tudo bem. Mas se dá para aguentar, você possa ficar concentrado. Eu falo isso que é para você ficar concentrado na palavra. Amém? Diz assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, seja o quê? Injusto ainda. E quem é sujo, seja o quê? Seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ora, o que quer dizer isso? Quem é injusto, continue sendo injusto. Quem é sujo, continue sendo sujo. Quem é santo, continue sendo santo. Quem é justo, continue sendo justo. O que quer dizer isso? Quando a igreja começou, a igreja mesmo, as primeiras, a primeira pregação de Pedro que ele fez, converteram-se 3.000 pessoas, 3.000 em uma pregação. Na segunda, é aquele momento em que ele encontra um paralítico na porta do templo pedindo esmola, e aí o paralítico vai pedir uma esmola para ele. E Pedro, com toda a fé, fala assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, com toda a fé. E a Bíblia vai falar que o paralítico se levantou e começou a andar. Todo mundo ficou vendo aquilo ali, ficou admirado, aquilo ali chamou muita atenção. E Pedro aproveitou a oportunidade e começou a pregar ali na frente do templo. Ele não chegou nem a entrar, não. Na frente do templo. E nesse dia se converteram 5.000 pessoas, na segunda pregação dele. 5.000 pessoas. Ou seja, o coração das pessoas, antigamente, não demorava para se voltar para Deus. Não demorava. Não havia uma resistência como a gente vê hoje nos dias de hoje. O coração das pessoas eram mais aquebrantados. Eram mais aquebrantados. As pessoas se entregavam para Deus com mais facilidade, com a pregação que ela ouvia, com a palavra que ela ouvia. E hoje, o que a gente vê hoje nesse mundo, o que não falta é pregação. Praticamente, em quase toda esquina que você anda, você vê uma igreja. Quase toda esquina você vê uma igreja. E ainda assim, as pessoas continuam com o coração gelado, com o coração frio. Porque a preocupação das pessoas hoje não está na sua salvação. O coração delas está em outras coisas. O coração arde quando fala de outras coisas, mas na salvação dela não. Ela não se preocupa muito com a salvação dela. Para onde ela vai depois que ela partir dessa vida? Ela não se preocupa muito. A Bíblia vai falar, eu estava até lendo antes de subir aqui, quando Jesus ele ressuscita,
ele vê dois discípulos caminhando para Emaús. E ele entra no meio da conversa e os discípulos não conseguem perceber que é ele. Os discípulos não conseguem perceber que é Jesus. E os três começam a conversar. Jesus chega para eles e fala assim: vocês estão falando do quê? E os dois vão falar: a gente está falando do que anda acontecendo em Jerusalém. Nosso Senhor foi crucificado, morreu. No terceiro dia, as mulheres foram lá no túmulo, viram só uma pedra que havia sido removida, os anjos. E a gente está aqui sem pasmo, sem entender nada, sem conseguir discernir o que é isso, o que representa isso. Morreu, foi crucificado, e quando foram lá, não estava mais o corpo lá, sumiu, e só tinha anjos. Aí Jesus começou a pregar para eles. Jesus começou a pregar. Ora, mas a Bíblia não fala que isso vai acontecer? O teu Senhor não falava que isso ia acontecer desde a época de Moisés, desde a época do Antigo Testamento? Por que vocês não se tocaram ainda? Aí Jesus começou a pregar para eles. E aí, quando eles chegam a um certo ponto, Jesus desaparece. E aí os dois discípulos ficaram conversando: poxa, cadê ele que estava aqui? E aí eles até falaram assim: você percebeu que quando ele falava o coração da gente ardia? O meu pelo menos ardia, queimava. E o outro também falou: o meu também queimava. Quando ele falava, o meu coração queimava. Quando a pessoa ela escuta a voz de Deus, o coração dela não é frio. Quando ela obedece, quando ela está disposta, é porque o coração dela está quebrantado, está vivo, não é um coração frio, gelado. Hoje você vê um ser humano resistente. A pessoa está ali morrendo, está se acabando, e a gente chamando ela para vir para a igreja, e ela: não, um dia eu vou, qualquer dia eu chego lá. Sabe, hoje a gente coloca transporte praticamente para poder trazer as pessoas, e ainda assim os obreiros vão evangelizar e o pessoal não, hoje eu não vou não. Fica, sabe, dizendo: não, quinta-feira a gente lá no Padre Palhano convidando as pessoas para vir para o culto. Gente nova, né? Gente nova. Eu não sei, tá? O ônibus vem lhe buscar na porta da sua casa, minha irmã. Eu não sei o quê. Ou seja, o ser humano, ele está hoje resistente. Ele não consegue ter um coração aquebrantado e se voltar para Deus. Então, a Bíblia, em outras palavras, aqui nesse versículo, está dizendo assim: você não quer mudar? Não quer mudar? Então pronto, continua desse jeito aí mesmo. Quer mudar não? Então continua desse jeito. Mas lá na frente você vai ver que vai estar errado. E quem está certo, continue sendo certo. Porque lá na frente você vai ver que valeu a pena também. Amém, pessoal? Aqui no versículo 11, né? Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. Que é o que eu falei para vocês. Você não quer mudar? Quer continuar errado? Então continua. Mas lá na frente você vai ver o que vai acontecer. Porque aqui já é o último livro, né? O último capítulo. Já é o que vai, os últimos acontecimentos. Aí ele vai falar: e quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Versículo 12, o que diz aí? E eis que cedo venho, eis que o quê? E o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo o quê, pessoal? Segundo a sua obra. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: não se engane, eu vou voltar. Eu estou perto. Estou perto de voltar. E o meu galardão, ou seja, a recompensa que eu vou dar a cada um de vocês, está aqui comigo. Mas eu vou dar segundo as suas obras, ou seja, segundo as suas atitudes, segundo o seu proceder. Só aqui nesse último capítulo, Jesus fala que vem sem demora umas 3 vezes. Umas 3 vezes, só aqui nesse último capítulo, ele está falando: eis que eu venho sem demora. Ele fala umas 3 vezes isso. E hoje a gente percebe, mesmo hoje vendo que o mundo está se acabando, eu não digo que é o mundo, são as pessoas que estão se acabando. As pessoas ainda não conseguem
né, abrir o coração, continuam com a resistência dentro delas. Os animais hoje, até os animais hoje estão gemendo. E tudo pela ganância dos homens. Tudo pela ganância. Eu vi agora uma reportagem de um lugar onde tinha, né, um certo ponto em uma floresta, e o ser humano chegou ali derrubando tudo para poder construir, né, condomínios. E aí os animais que estavam ali começaram a ir para a cidade. Aí mostrou lá os animais fugindo, né, indo para a cidade. Alguns, que é aqueles sonhinhos que a gente conhece, né, nos postes. Só que, como estava com alta tensão, acabou levando um choque, morreu ali. Ou seja, um dia desse, eu vi aqui em Camusim, vocês viram o que apareceu dentro do banheiro lá? Hã? Era um animal lá, é porque eu não estou lembrado. É da família dos felinos, né? Acho que era Qual foi? Não lembra, não? Que a gente viu, tinha um animal lá dentro. É daquelas... Não, gato, se fosse um gato. Era tipo um leopardo, alguma coisa assim do tipo. Né? Era um tipo um animal assim, um leopardo. Era tipo uma onça isso, tipo uma onça. Dentro do banheiro de Camusim. Na estrada aqui de Morrinhos também aparecia. O pessoal tudo filmando. O que quer dizer isso? A gente está invadindo o território dos animais, eles estão fugindo, correndo para o outro lado. E tudo isso só pela ganância de ter, de ter, de ter, de ter. Os animais hoje estão também gemendo com tudo que está acontecendo. A gente não é só um sinal, não, são vários. São vários sinais. Sexta-feira, quem estava aqui no culto, lembra que eu falava aqui que antigamente, quando você, esposa, ia lavar a roupa do seu marido, você encontrava 20, 50 ali perdido na calça do marido. Você encontrava ali um dinheirinho. Hoje, você percebeu que isso não tem mais, porque o dinheiro, a cédula, está sumindo. Daqui uns anos, daqui uns dias, a cédula vai sair de circulação, não vai ter mais papel, não. Não vai ter mais papel, não vai existir mais moeda. Daqui uns dias, pode escrever o que eu estou dizendo. Não vai existir mais dinheiro, não vai mais existir. Hoje tudo é o quê? No Pix. Hoje tudo é cartão. E isso tudo já é o mundo se preparando para o anticristo reinar. Porque para ele poder ter o controle de tudo, tem que estar dentro do sistema. Dentro do sistema. Ali ele vai ter o controle de tudo. Para depois que ele lançar a marca e falar assim, agora só pode comprar com o sinal da besta. Aí, meu amigo, a porca vai torcer o rabo. Agora só pode comprar se tiver o sinal da besta. Só pode comprar alguma coisa, só tem direito a receber benefício do governo quem tiver a marca da besta. Tudo isso é a preparação para o anticristo reinar. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Hoje a gente vive uma geração estressada, que não sabe ouvir não. Ouvir não, ela fica que nem aquela criança mimada. Não sabe de ouvir não. Vai dizer para uma pessoa que ela está errada. Ela fica estressada com você. Antigamente, quando um pai e a mãe falava, você baixava a cabeça. Hoje o filho quer responder o pai. A mãe responde o filho. Se acorda sem pedir a bênção ao teu pai antigamente ou a mãe. Você sabe que ia prestar conta depois. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? A geração hoje é mimada. A geração hoje é uma geração mimada. É uma geração que está caminhando para piorar a cada ano que se passa. A cada ano que se passa. Se o seu pai estivesse conversando com alguém, se a gente se metesse na conversa ali, sim ou não? Meu irmão. A mãe só fazia assim, ó. Acabou que já chorava por dentro. Eita.
Já sabia que ia apanhar. Só em olhar, só no olhar. Hoje você está conversando, o menino quer se meter no meio da conversa. Aí, mãe, tá mentindo, mãe, deixa de mentir. Entregou a mãe. Ou seja, a geração que a gente está vivendo hoje é muito diferente. Estamos todos nos preparando. Você pode ser durão, pode ser aquela pessoa, né, bruta, ignorante, mas que não dá o braço a torcer, mas pode ter certeza que você está vendo que a situação, a cada dia que passa, está ficando feia. A cada dia que passa, a situação está ficando o quê? Pior. Hoje, a melhor coisa que tem, você que anda de moto, de carro, é você não se estressar no trânsito. Porque uma confusão pode custar a sua vida. Pode custar a sua vida. Eu digo isso para mim também. Uma pequena discussão pode custar a vida. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? A coisa, a cada dia que passa, fica pior. E vai continuar piorando. Até tudo se acabar. Até tudo se acabar. Você viu que Sobral está sendo falado, até mesmo fora, no exterior. Sobral fica famoso esses últimos dias agora. Ficou famoso. Sobral ficou famoso. Até no exterior. Manchete saindo até em outro idioma. Mas não é por coisa boa, não. É por conta do que vem acontecendo. É por conta do que vem acontecendo. Se você não buscar hoje a sua salvação, amanhã pode ser tarde demais. Amém, pessoal? Se você hoje não se preocupar com a sua salvação, amanhã pode ser tarde demais. Aqui em Deuteronômio, capítulo 4, dia de domingo é dia de estudo bíblico, né? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7. Não esfrie na fé. Amém, pessoal? Não esfrie. Não deixe o seu coração gelar, ficar frio. Seu coração tem que ser quente. É igual aquela palavra do chá. E quando a água está quente, o chá, ele absorve bem ligeirinho, rápido. Não tem muita demora, não. Depois que a água está quente, a gente bota, o chá já vai. A gente tem que ser que nem essa água quente. Quando a palavra entra, ó, tem que a gente absorver. Aqui diz assim, versículo 7. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus. Todas as vezes que o invocamos. A Bíblia está dizendo o seguinte: que nação tem um Deus tão chegado, tão presente? Que nação tem um Deus assim, tão perto de vocês? Quem aqui já orou e teve uma resposta de Deus? Levanta a mão. Sabe o que quer dizer isso? Se a resposta de Deus significa que Ele está perto de você. Aí a Bíblia está dizendo assim: que nação tem um Deus tão presente assim que nem vocês? Você ora e Deus responde. Óbvio, Deus responde as suas orações, sim ou não? Faça isso mais vezes. Não faça só na hora que você estiver precisando, não. Tem que fazer isso diariamente. Não é só na hora que estiver precisando, não. Amém, pessoal? Versículo 8. E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. A palavra pecado significa, pecado quer dizer quebrar uma regra, transgredir uma lei de Deus. E aonde o pecado entra, aonde o pecado toca, destrói. Sim ou não? Aonde o pecado tem acesso, destrói. E não se engane, tá? Porque o pecado, ele não mostra a consequência. O pecado, ele mostra prazer na hora. Ele mostra prazer.
Ele não vem mostrando a consequência, ó, se você fizer isso aqui, você vai se arrebentar todinho. Não. O pecado mostra para você as coisas que o diabo oferece para você, mostra só o prazer, o ego inflado. Ele não vai mostrar a consequência. Não adianta você estar aqui dizendo, eu te amo, meu Deus, com a boca, e quando você sai daqui, a mesma boca continua mentindo, continua enganando os outros. Sua cabeça está aqui, você de corpo presente está aqui, que eu diga, mas a sua cabeça está longe. A pessoa está que nem um zumbi aqui dentro da igreja. É um zumbi dentro da igreja. Ela está aqui, mas a cabeça dela longe, já está pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela não entende nada do que a palavra está tentando, causar nela, porque ela não está com o coração quente, ela está com o coração gelado, ela não está conseguindo absorver. Estão entendendo, sim ou não, pessoal? E como ela não consegue absorver a palavra, então, é difícil. Dona Vera está aqui não, né? Imagina você ouvir falar assim, ó. Ei, você vai fazer um diagnóstico, você vai no hospital fazer um exame de rotina e o médico fala assim para você. Tem uma notícia ruim para lhe dar, você está com câncer. Imagina o susto que você vai tomar. É um baque. Você está com câncer. Como até a Gleice falou no testemunho sexta-feira. Quando o médico falou, olha, você já está se preparando para um infarto. Aí ela, meu Deus, isso é um baque. É ruim, eu não ouvi isso, né? É horrível. Imagina agora você ouvir isso aqui, ó. No dia que Jesus voltar, ele falar assim para você: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí vai ser um baque muito pior. Imagina Jesus olhar para você no dia que ele voltar e falar isso para você: eu não te conheço. Quem é você? Isso não te causa temor? Isso não te dá receio? Se alguém mata um familiar meu, está amarrado no nome de Jesus, com uma arma branca, com uma faca, matou um familiar meu. Toda vez que eu olhar para aquela faca, toda vez que eu olhar para aquela faca, o que vai dar em mim? Vai me dar algo ruim. Quando eu olhar para aquela faca que matou meu familiar, vai me dar algo ruim dentro de mim. Eu não quero nem olhar. Tira isso aqui de perto de mim, tira isso aqui de perto de mim. É assim que você tem que olhar para o pecado, que matou o teu Senhor, que crucificou o teu Senhor. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? É assim que você tem que olhar para os prazeres desta vida. Fuja. Fuja. Porque ele vem como prazer, mas não mostra a consequência. O diabo, ele é o mestre do disfarce. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? Por isso que aqui ele está falando, no versículo 8. E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje põe perante vós. Feliz é aquele, pessoal, que diz não aos seus prazeres. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que diz não ao pecado, que diz não aos seus prazeres, não às suas vontades. Dorme mais um pouco, não, tenho que ir para a igreja. Bem-aventurado é você. Glória a Deus. Cada dia que passa, eu estou me preocupando muito e eu venho fazendo isso. Cada dia que passa, eu venho orando mais. Estou procurando orar mais, sabe? Estou procurando orar mais. Estou procurando ser pontual no meu jejum. Ser pontual. Não, meio-dia. Se for à noite, é à noite. Nem que eu me arrebente aqui, mas vai ser à noite. Eu procuro porque se a gente não cuidar da gente, se nós não cuidarmos de nós mesmos, a gente vai virar mais um estatuto. Porque todo dia eu escuto pessoas falarem assim, ó, pastor fulano saiu da igreja, caiu. E você certamente escuta isso também. Cadê o obreiro fulano que era de fé que estava aqui? Cadê a obreira fulana que também era de fé que estava aqui? Cadê o pastor fulano que era de fé que estava aqui? Caiu, saiu. Porque não vigiou.
não vigiou. E nesses meus 16 anos, eu procuro, meu Deus, tem misericórdia da minha alma, não deixa eu me afastar, não. Não deixa. Se eu me afastar, eu prefiro que a minha vida seja tirada, que eu não quero voltar para onde eu saí. Eu não quero cair novamente. Não. Eu quero continuar em frente. É da Jerusalém para o céu. É daqui para o céu. A obreira, essa semana, arrecadou uns brinquedos para o Dia das Crianças. Aí ela falou assim, pastor, eu não vou poder arrecadar, não. Eu não vou poder arrecadar. E eu entendi, poxa, a obreira, eu entendi. Aí ela me entregou, mas eu já arrecadei lá perto de casa, aqui minha contribuição. E vai chegar mais, pastor, vai conseguir mais. Aí ela, amém, Deus abençoe. E eu fiquei olhando para ela e eu pensei assim, poxa, daqui a uns anos vai ser eu também do mesmo jeito. Porque você sabe que com o passar dos anos, os ossos da gente vai o quê? A cada ano. Vai perdendo cálcio, vai se desgastando. Uma pessoa de idade cair não é que nem uma pessoa nova hoje. E você percebe isso. Você consegue perceber isso? Sim ou não? Você consegue perceber que a idade está chegando aos poucos. Eu fico olhando ano que vem, meu Deus. Estou chegando naquela idade. Pelo menos estou chegando com saúde. Amém? Você percebe isso. E aí quando ela entregou, eu fiquei pensando, meu Deus, daqui a alguns anos, em nome de Jesus, se Jesus não voltar, vai ser eu também dizendo, eu não estou mais aguentando evangelizar. Eu não tenho mais força. Eu não estou mais aguentando fazer o que eu fazia antes. Eu já não tenho o mesmo pique de correr como eu tinha antes. Se eu correr daqui para a esquina, eu chego ali botando o coração para fora. Eu fico pensando, meu Deus. E que eu chegue, eu até falo para as obreiras aqui mais avançadas em idade, eu falo para elas que Deus permita eu chegar pelo menos com metade da saúde que vocês têm, que eu não vejo vocês parando. E vai evangelizar, e vai para um lado, e vai para o outro. Que eu chegue pelo menos com metade da saúde que vocês têm. Eu fico vendo, agora em setembro, o bispo completou 65 anos. O bispo completou 65 anos. E eu fico olhando para ele e vendo, poxa, meu Deus, 65 anos. Tem gente que com 65 anos já não consegue mais nem ficar de pé. Ele com 65 dirige lá de Fortaleza até Sobral. Dirige até Sobral aqui. Dorme, depois volta no outro dia, acorda. Eu não vejo ele parando. Eu não vejo o bispo faltando na igreja porque está com dor de cabeça, porque está gripado. Todo dia ele está ali, todo dia ele está ali. Tem hora para chegar. Quando é 7 horas, 7h30, ele já estaciona o carro lá. Só sai às vezes não tem hora para sair. Às vezes ele sai 1 hora, às vezes sai meia-noite, 11 horas. Tinha dias que ele falava assim, pode ir para casa, que eu vou continuar aqui, Vitor. Pode ir para casa. Não tem hora. A casa dele é só para dormir, praticamente, é só para dormir. E eu fico pensando, meu Deus, que quando eu tiver meus 65, eu chegue nesse mesmo pique. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não importa se você, com o passar dos anos, os ossos da gente vai perdendo o cálcio. Todo mundo isso aqui vai passar por isso. Em nome de Jesus, né? O que importa é que quando você chegar lá, o teu espírito continue forte. Amém? Posso estar aos poucos, não tenho mais aquele mesmo pique, mas a minha fé continua a mesma e maior. O meu espírito continua forte. E para isso você precisa já começar a treinar o teu espírito. Agora. Versículo 9, o que diz aí? Isso é importante, tá? Sublinhe isso aí para você não esquecer. Tão somente guarda-te o quê? Guarda-te o quê? A ti mesmo. E o que ele pede mais? E guarda bem a tua alma. É isso que ele pede. Que você procure. Ele está pedindo para você, não é para Deus não, tá? Isso aqui quem tem que fazer é você. É você que tem que procurar buscar. É você que tem que procurar ouvir. É você. Não é Deus que vai fazer isso por você, não. É a história de sexta-feira. Cada um aqui tem uma escada.
Cada um aqui tem uma escada para ir até o céu e cada um precisa subir a sua. Eu não posso subir por você, eu já tenho a minha. A Thaís não vai subir por mim, ela tem a dela. E eu tenho a minha. Vocês estão entendendo, senhor? Não? Cada um aqui tem que se preocupar com a sua salvação. É individual, a conversão também. Não fica brincando com a sua alma. Pastor, eu queria poder ajudar alguém, pastor. Eu tenho um coração tão bom. Se ajude primeiro. Se ajude primeiro. Se você não está conseguindo ajudar ninguém, então se ajude. Ele está pedindo para você, tão somente guarda-te mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber, ele ainda pede, né? A teus filhos e os filhos de teus filhos. Ou seja, ele ainda pede para você ensinar essa fé que você está tendo, de você guardar a sua fé, de você guardar a sua vida para Deus, de você guardar a sua alma, sabe? O tempo vai passando, mas você continua na mesma fé. Já não tem mais aquele mesmo pique, mas ainda continua na mesma fé, sendo fiel, honrando a Deus. Não esqueça de que Deus já fez na sua vida. E como eu sempre falo, é só o começo, muito mais está por vir. Glória a Deus, gente. Vamos voltar lá para Apocalipse, último capítulo, último livro. Versículo 12. Diz assim, é o último livro, o último capítulo. O que é que diz aí, versículo 12, que a gente leu no começo? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Jesus está guardado. Jesus está guardando a sua recompensa. Ele fala assim, ó, para dar a cada um segundo a sua obra. Ó, sabe o que Jesus está falando aqui? Fica tranquilo. E tudo que você está passando, as lutas, as perseguições, as dificuldades, ó, tudo isso eu estou guardando. Eu estou juntando uma recompensa para você, por você ter suportado tudo isso e continuar fiel a mim. Amém, pessoal? E continuar fiel. Porque tem momentos que a gente tem que engolir sapo. É sapo que fala? Sapo. Mas tem dia que é cururu, meu amigo, viu? Não, não é. Tem dia que não é sapo, não. Tem dia que é cururu. Você, ó. Para não sair do espírito. O silêncio vence. Jesus está dizendo assim, ó, para você que vai continuar firme, não vai desistir, vai permanecer firme, vai valer a pena, porque eu estou guardando aqui o teu galardão. Eu vou recompensar todos vocês. Amém? Às vezes eu pego pesado, eu sei. Tem horas aqui na pregação que eu pego pesado, mas é bom, é para o teu bem. É bom. O melhor remédio é aquele que a gente sente logo a dor na hora. Remédio bom é esse que vai logo na veia. Dói! É ruim, mas é bom. É bom. É ótimo. Amém? Se Jesus tivesse voltado ontem, hoje você tinha subido? Eu estaria por aqui. Se Jesus tivesse voltado hoje, de madrugada, se chegasse aqui na igreja, algumas pessoas sumiram. E você aqui? Por que você veio hoje de manhã em culto? Por que você está aqui hoje? Eu espero que seja para você buscar pela sua salvação. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?